Vamos imaginar um cenário onde o passado encontra o presente, onde a história sagrada se entrelaça com as complexidades modernas. Já se perguntou como uma nação mencionada nas páginas antigas da Bíblia se transformou no vibrante, mas tumultuado, Estado de Israel que conhecemos hoje? Embarque conosco nesta jornada fascinante, enquanto exploramos as nuances entre o Israel dos tempos bíblicos e o Israel moderno, um país secular moldado por forças políticas e ideologias nacionalistas. Vamos desvendar a promessa feita a Abraão, uma aliança que transcende terras e fronteiras, e entender como essa promessa se entrelaça com a fundação do Estado de Israel em 1948, impulsionada por acordos internacionais e o movimento sionista. Será que essa promessa ainda ressoa nos corações e mentes de hoje? E para os cristãos, onde está a linha entre apoio incondicional e uma compreensão crítica das Escrituras que nos guiam? Prepare-se para descobrir como as questões de segurança e conflito moldam a política de uma nação continuamente em vigília, e como o sionismo desempenha um papel vital na política global, evitando as armadilhas do preconceito. E, por último, mas não menos importante, o que dizem as profecias bíblicas sobre o futuro de Israel? Rumores de guerras, promessas antigas. Como tudo isso se encaixa no grande esquema da história humana? Junte-se a nós nesta análise profunda e instigante que promete desafiar suas percepções e ampliar sua compreensão sobre uma das regiões mais discutidas e significativas do mundo. E agora, queremos ouvir de você. Quais são suas opiniões sobre as conexões entre o Israel bíblico e o moderno? Deixe seus pensamentos nos comentários e não esqueça de se inscrever para mais conteúdos reveladores. A percepção comum de que o Israel moderno é uma continuação direta do Israel bíblico é um equívoco que merece uma análise detalhada. Para muitos, a conexão entre o Israel dos tempos bíblicos e o Estado moderno parece óbvia. Afinal, ambos ocupam a mesma região geográfica e compartilham um nome. No entanto, uma investigação mais cuidadosa revela diferenças fundamentais que são cruciais para compreender a complexa identidade de Israel hoje. O Israel bíblico é frequentemente associado a uma nação centrada em torno de uma profunda aliança espiritual com Deus. Na narrativa bíblica, Israel é descrito como um povo escolhido, guiado por leis divinas e profecias, cuja identidade estava intrinsecamente ligada à sua obediência e relação com o Criador. Esta aliança era não apenas um pacto espiritual, mas também moldava a estrutura social, cultural e política do povo de Israel. A vida cotidiana, as festividades, e até mesmo as guerras eram vistas através do prisma da fé e da orientação divina. Em contrapartida, o Israel moderno, fundado em 1948, se desenvolveu em um contexto completamente diferente. O atual Estado de Israel é em grande parte secular e profundamente influenciado por forças políticas e ideologias nacionalistas que se consolidaram especialmente durante o movimento sionista no final do século XIX e início do século XX. O sionismo, que desempenhou um papel crucial na criação do Estado, era predominantemente um movimento nacionalista com raízes culturais e políticas, mais do que religiosas. Embora o sionismo tenha buscado um lar seguro para os judeus, muitos de seus líderes eram judeus seculares que viam a identidade judaica mais como uma questão de cultura e etnia do que de religião. Essa transição de um Israel teocrático para um Israel secular e democrático trouxe consigo uma série de desafios e debates internos. A identificação com o legado bíblico persiste em certas tradições e na retórica nacional, mas a realidade no terreno é de uma sociedade diversificada, onde a laicidade do Estado convive com uma população que inclui tanto judeus devotos como cidadãos seculares e de outras confissões religiosas. A promessa de Deus a Abraão, conforme descrita em Gênesis 15, 18 a 21, é uma das passagens mais fundamentais e frequentemente citadas quando se discute a legitimidade histórica e espiritual do povo de Israel em relação à terra que ocupa. Este pacto, estabelecido milhares de anos atrás, não apenas delineia um território geográfico que abrange partes do atual Líbano, Jordânia, Síria, Egito e o território de Israel, mas também traça as bases de um relacionamento espiritual profundo entre Deus e os descendentes de Abraão. A narrativa bíblica retrata um momento solene em que Deus faz uma aliança unilateral com Abraão, prometendo-lhe a terra de Canaã como uma herança eterna para sua descendência. Este pacto, selado por um ritual de sacrifício, transcende a mera posse de terra. É, antes de tudo,
uma expressão de um compromisso divino que está enraizado na fé, obediência e no desejo de Deus de estabelecer um povo que viveria segundo seus princípios. Esta promessa não se tratava apenas de fronteiras físicas, mas de um ideal espiritual, um chamado para Abraão e seus descendentes serem uma luz para as nações, vivendo em consonância com a vontade divina. No entanto, quando olhamos para o Israel moderno, a complexa realidade política e social apresenta um contraste marcante com essa visão espiritual original. Enquanto a promessa a Abraão é frequentemente invocada em discursos políticos e religiosos, a implementação prática desse pacto na realidade contemporânea é cheia de desafios. O Israel moderno é uma nação soberana com fronteiras definidas por tratados e conflitos, não por promessas divinas. Essas fronteiras frequentemente se tornam focos de tensão e disputa, com argumentos históricos e teológicos usados por diferentes grupos para justificar suas reivindicações sobre a terra. Além disso, a promessa bíblica, em seu cerne, é sobre um relacionamento espiritual, mais do que uma simples posse de território. Essa dimensão espiritual do pacto muitas vezes se perde nas complexas negociações e conflitos do mundo moderno. Em vez de ser um símbolo de unidade e propósito espiritual, a Terra Prometida tornou-se, para muitos, um campo de batalha político e ideológico. Este descompasso entre o pacto espiritual e a realidade política contemporânea é um ponto de reflexão importante para aqueles que buscam entender o papel da religião na política moderna de Israel e do Oriente Médio. A criação do Estado moderno de Israel em 1948 foi um evento histórico de proporções significativas, marcando o renascimento de uma nação em sua terra ancestral após quase 2 milênios de diáspora judaica. Este marco não foi um acontecimento isolado, mas o culminar de complexas dinâmicas políticas, culturais e sociais que se intensificaram particularmente após a devastação da Segunda Guerra Mundial. Antes de seu estabelecimento formal, a ideia de um lar nacional para os judeus já vinha ganhando força pela influência do movimento sionista, que emergiu no final do século XIX. Este movimento nasceu em um contexto de crescente antissemitismo na Europa e foi inicialmente liderado por figuras como Theodor Herzl, que defendiam uma solução política e territorial para o problema judaico. O sionismo, em sua origem, não era homogêneo e incluía uma gama de perspectivas que variavam desde o religioso ao secular. Muitos dos pioneiros do sionismo eram judeus seculares, cuja visão para Israel era a de um Estado moderno baseado na cultura e na identidade política judaica, mais do que na religião. O movimento sionista encontrou uma janela de oportunidade após o Holocausto, que expôs brutalmente os perigos que os judeus enfrentavam na ausência de um Estado próprio. A crescente pressão internacional e a empatia global para com a causa judaica pós-guerra culminaram na adoção do Plano de Partilha da ONU em 1947, que propôs a criação de Estados judeu e árabe na Palestina. Este momento crítico representou um reconhecimento internacional do direito dos judeus a um Estado, mas também plantou as sementes para um conflito que persiste até hoje. Em 14 de maio de 1948, David Ben-Gurion, um dos líderes sionistas mais proeminentes e um fervoroso defensor de um Estado judeu secular e socialista, declarou a independência de Israel. A fundação do Estado foi imediatamente seguida pela invasão de forças árabes, marcando o início de um conflito armado que definiria grande parte da política regional subsequente. A criação do Estado de Israel é muitas vezes vista como o cumprimento de um sonho ancestral, mas também trouxe consigo uma série de desafios, particularmente quanto à integração da promessa bíblica e da realidade política moderna. O novo Estado teve que equilibrar a herança cultural e espiritual judaica com as exigências de ser uma nação moderna e democrática, acolhendo judeus de todo o mundo com diferentes tradições e níveis de religiosidade. Além disso, a questão palestina tornou-se uma parte central do debate, levantando dilemas éticos e políticos sobre coexistência e direitos territoriais. A questão para os cristãos em relação ao apoio ao Estado moderno de Israel é multifacetada e envolve uma combinação de teologia, ética e política internacional. No cerne desse debate está a interpretação de passagens bíblicas, como Gênesis 12:3, onde Deus promete a Abraão: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Este versículo é frequentemente citado por cristãos que defendem um apoio incondicional a Israel,
interpretando-o como um mandamento divino para apoiar o povo judeu e sua nação moderna. No entanto, essa abordagem levanta questões sobre o que significa, na prática, abençoar Israel. Para muitos cristãos, apoiar Israel vai além de uma aliança política. É visto como um dever espiritual. No entanto, é crucial explorar se todas as ações do governo israelense estão alinhadas com os princípios bíblicos que fundamentam essa aliança. O desafio reside em equilibrar o apoio a Israel como entidade política com a responsabilidade moral e ética de promover a justiça, a paz e a reconciliação, valores centrais no cristianismo. Historicamente, o apoio cristão a Israel foi amplamente influenciado pelo movimento sionista cristão, que vê o retorno dos judeus à terra prometida como um cumprimento das profecias bíblicas. No entanto, a realidade política e social de Israel hoje é complexa e, em muitos casos, envolve conflitos que podem desafiar a interpretação tradicional dessas profecias. Por exemplo, questões como a ocupação de territórios palestinos e os direitos humanos da população palestina levantam considerações éticas que muitos cristãos acreditam que devem ser levadas em conta. Além disso, é importante lembrar que os ensinamentos de Jesus, que enfatizam o amor ao próximo, a justiça e a misericórdia, devem guiar as ações dos cristãos no cenário global. Isso implica uma análise crítica das políticas e ações do Estado de Israel, considerando se elas refletem esses princípios. O apoio incondicional pode, em alguns casos, significar um endosso a políticas que não estão alinhadas com a visão bíblica de justiça e paz. Uma das questões mais desafiadoras e complexas que o país enfrenta desde sua fundação em 1948 é o tema do conflito e segurança em Israel. Desde então, Israel se viu envolvido em uma série de guerras e conflitos que moldaram não apenas sua política interna, mas também suas relações internacionais e a percepção global do país. Desde a sua declaração de independência, Israel esteve em constante estado de alerta devido a ameaças percebidas e reais de seus vizinhos. As guerras de 1948, 1956, 1967 e 1973 são apenas alguns exemplos dos conflitos armados significativos que Israel enfrentou, cada um deixando marcas profundas na psique nacional e influenciando suas ações futuras. Esses conflitos foram, em grande parte, motivados por disputas territoriais e o direito de existir do Estado judeu em uma região predominantemente árabe. A Guerra dos 6 Dias, em 1967, resultou em uma vitória estratégica para Israel, que capturou territórios significativos, incluindo a Cisjordânia, Gaza, Sinai e as colinas de Golã. No entanto, essas conquistas também trouxeram desafios duradouros, particularmente a ocupação da Cisjordânia, que se tornou um ponto focal de tensões éticas e políticas. A presença militar contínua e os assentamentos israelenses na Cisjordânia são frequentemente criticados por violarem o direito internacional e os direitos humanos dos palestinos, gerando um debate acirrado sobre a moralidade e a eficácia dessas políticas. A segurança de Israel é uma prioridade inquestionável para seus líderes e população. No entanto, as medidas adotadas para garantir essa segurança, como bloqueios, cercas de segurança e operações militares, são frequentemente vistas como opressivas por palestinos e críticos internacionais. As ações de Israel, justificadas internamente como necessárias para a proteção contra ataques terroristas e agressões externas, levantam questões éticas sobre o equilíbrio entre segurança e direitos humanos. Além disso, a situação cria um ciclo vicioso de violência e desconfiança, onde medidas de segurança rígidas geram ressentimento e hostilidade, muitas vezes levando a mais violência. Este ciclo é um dos principais obstáculos para alcançar uma paz duradoura na região. A questão, portanto, não é apenas sobre segurança, mas sobre como construir uma paz sustentável que respeite as necessidades e direitos de todos os envolvidos. A busca por segurança em Israel é inextricavelmente ligada à sua identidade como um Estado judeu e democrático. O desafio está em encontrar maneiras de coexistir pacificamente com seus vizinhos e garantir segurança para seus cidadãos, enquanto também se esforça para resolver as questões éticas levantadas por suas políticas de ocupação e segurança. O sionismo, como movimento que inicialmente buscou estabelecer um lar nacional para os judeus na Palestina, transformou-se em uma força política e cultural influente não apenas em Israel, mas também na política ocidental.
Desde suas origens no final do século XIX, o sionismo teve repercussões profundas que moldaram as relações internacionais e a diplomacia global, especialmente entre Israel e as nações ocidentais. A influência do sionismo na política ocidental pode ser observada através do forte apoio que Israel recebe de países como os Estados Unidos e várias nações europeias. Esse apoio tem raízes em múltiplos fatores, incluindo interesses estratégicos, valores democráticos compartilhados e, em alguns casos, solidariedade histórica com o povo judeu após os horrores do Holocausto. O sionismo conseguiu mobilizar um apoio significativo que se traduz em assistência militar, econômica e diplomática a Israel, refletindo uma aliança que muitos veem como mutuamente benéfica. No entanto, a influência do sionismo também está sujeita a mal-entendidos e distorções, muitas vezes alimentadas por teorias da conspiração antissemitas. Tais teorias, que acusam o sionismo de manipular governos ou controlar a economia global, não apenas desconsideram a complexidade do movimento, mas também perpetuam estereótipos perigosos que têm sido usados historicamente para justificar o ódio e a discriminação contra os judeus. É essencial que o debate sobre o sionismo seja conduzido com uma compreensão clara e baseada em fatos, evitando narrativas que alimentem o antissemitismo. Além disso, o sionismo em si não é monolítico. Ele incorpora uma ampla gama de ideologias e perspectivas que variam do secular ao religioso, do liberal ao conservador. Essa diversidade interna reflete o próprio Estado de Israel, que é uma sociedade multifacetada com diversas vozes e identidades. Para muitos judeus e israelenses, o sionismo não é apenas uma questão política, mas também uma expressão de identidade cultural e nacional. Ele continua a desempenhar um papel central na definição do que significa ser judeu no mundo moderno e na construção de uma sociedade que busca equilibrar sua herança histórica com os desafios contemporâneos. As profecias bíblicas têm desempenhado um papel significativo na maneira como muitos veem o futuro de Israel, influenciando tanto a teologia quanto a geopolítica. Passagens das Escrituras, como Ezequiel 38 e 39 e o livro do Apocalipse, são frequentemente interpretadas como alusões a eventos futuros que envolverão Israel em conflitos de escala monumental, muitas vezes vistos como parte dos últimos dias. Em Ezequiel 38 e 39, a profecia fala de uma coalizão de nações que se levantarão contra Israel, resultando em uma batalha que, segundo a interpretação de muitos estudiosos e teólogos, culminará na intervenção divina. Este cenário apocalíptico é frequentemente vinculado a outras passagens proféticas, como as encontradas no Apocalipse, que descrevem catástrofes e conflitos globais precedendo a segunda vinda de Cristo. Estas interpretações alimentam a expectativa de um futuro onde Israel está no centro de uma batalha espiritual e física, refletindo o eterno conflito entre o bem e o mal. Entretanto, Jesus em Mateus 24:6 oferece uma perspectiva que contrabalança o alarmismo associado a essas profecias. Ele adverte: "E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim." Esta instrução é essencial para aqueles que procuram entender o significado das profecias bíblicas no mundo moderno. Jesus nos convida a manter a calma e a fé, mesmo em meio a turbulências e incertezas, sugerindo que o foco deve ser menos sobre os eventos em si e mais sobre a preparação espiritual e a resiliência do coração. A ligação entre as profecias bíblicas e o Estado moderno de Israel é uma questão complexa. Para muitos, Israel não é apenas uma nação, mas um símbolo profético que representa o cumprimento de promessas divinas. Isso tem levado a um apoio fervoroso de certos grupos cristãos ao Estado de Israel, visto como uma peça central no cenário dos últimos dias. Entretanto, é crucial abordar essas crenças com uma mente aberta e um espírito de discernimento, reconhecendo que as interpretações das Escrituras podem variar amplamente. Além disso, é importante considerar as implicações dessas interpretações para a política atual e as relações internacionais. Enquanto alguns veem os eventos no Oriente Médio através de uma lente profética, outros argumentam que tais visões podem influenciar decisões políticas de maneiras que não necessariamente promovam a paz ou a justiça. Assim, é vital que qualquer discussão sobre profecia bíblica e o futuro de Israel seja equilibrada por um compromisso com a ética cristã de amor ao próximo e busca pela paz. Ao explorar a complexa e multifacetada história de Israel,
desde suas raízes bíblicas até sua identidade contemporânea. Mergulhamos em um enredo repleto de promessas ancestrais, desafios modernos e questões éticas profundas. O contraste entre o Israel bíblico e o moderno revela as transformações de uma nação que, ao longo dos séculos, navegou por paisagens de alianças espirituais e realidades políticas. Desde a promessa feita a Abraão até a formação do Estado de Israel em 1948, a trajetória de Israel é marcada por uma busca incessante por identidade, segurança e paz. O debate sobre o apoio cristão, as implicações das ações militares e a influência do sionismo na política ocidental ilustram as complexidades de se viver e governar em uma região carregada de significados históricos e espirituais. Ao mesmo tempo, as profecias bíblicas nos oferecem uma perspectiva sobre o futuro, lembrando-nos da importância de manter a fé e a resiliência diante de incertezas. Este diálogo contínuo nos convida a refletir sobre como podemos honrar tanto o legado espiritual quanto as complexidades contemporâneas, promovendo um entendimento mais profundo e respeitoso entre diferentes culturas e tradições. Se você gostou deste vídeo e deseja continuar explorando temas tão intrigantes e significativos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Ao se inscrever, você não apenas apoia nosso trabalho, mas também se mantém atualizado com novos conteúdos. Recomendamos também conferir nossos outros vídeos, onde aprofundamos em outros tópicos e interpretações das profecias bíblicas no contexto atual. Deixe seus comentários e compartilhe suas perspectivas. Até a próxima!